carne. O que é sangue e carne aqui? São pessoas. Nossa luta não é contra seres humanos. E aí o apóstolo Paulo apresenta uma certa hierarquia no mundo espiritual. Ele diz: e se encontra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Quando nós olhamos para essa afirmação, o apóstolo Paulo deixa claro que a luta da igreja não é contra pessoas. A luta da igreja não é contra seres humanos. A luta da igreja é contra esses poderes das trevas. E a divisão que ele faz é principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Se nós olharmos a Bíblia de uma forma mais abrangente, nós vamos entender que esses principados são os demônios que agem por trás de grandes regiões, extensões geográficas, perturbando a vida das pessoas. Isso fica muito claro no livro do profeta Daniel, quando numa batalha espiritual, o principado que agia na Pérsia tentou barrar a chegada do mensageiro que levaria a mensagem para Daniel. E assim, nós também podemos interpretar dessa forma em nosso tempo. Em regiões do mundo existem principados, espíritos malignos que agem por trás de comportamentos culturais daquela determinada região. Quando você tem uma região onde as pessoas têm o hábito de se alimentar de seres humanos, isto é, canibalismo, esse tipo de comportamento, além de ser um comportamento pecaminoso, é também influenciado por esses principados que agem por trás dessas regiões, incentivando as pessoas a manterem tais práticas. O texto também diz sobre potestades. A potestade está sempre associado a espíritos malignos que agem por trás de figuras políticas. Enquanto os principados agem nas regiões, as potestades agem por trás das figuras políticas que são contra o povo de Deus, contra o próprio Deus e a mensagem do Evangelho. No Novo Testamento, por trás de Nero e sua perseguição contra a igreja, estava uma potestade, um espírito demoníaco que o potencializava a fazer isso. Durante o século XX, no comunismo da Europa, do leste europeu, o que nós tínhamos era a clara mensagem comunista contra a mensagem do Evangelho e atuando por parte de políticos, ditadores que perseguiam o povo de Deus. Então a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra esses espíritos maus que agem por trás dessas pessoas. Olhando para isso, nós temos a terceira classe, que são os dominadores do mundo tenebroso. Isso indica o sistema do mundo a qual é influenciado diariamente por Satanás. Antigamente tinha aquela questão, a televisão é uma coisa do diabo. Pelo menos a minha lá não é, depois de 12 parcelas, 12 suaves prestações do Magalu, ela passou a ser nossa. A minha não é do diabo, mas eu acredito que a sua também não. Mas o que está por trás da TV? Está sempre uma forma de comunicação que utiliza sistemas que levam as pessoas a pecarem e se rebelarem contra Deus. Aí sim nós temos os dominadores agindo na comunicação, na educação das nossas crianças, nesse sistema mundano manchado pelo pecado. Enquanto como diz o texto, os principados estão agindo em regiões, as potestades estão agindo por trás de figuras políticas que são contrárias à mensagem de Deus, os dominadores agem no sistema do mundo a qual serve a alienação das pessoas contra a mensagem do Evangelho. E o texto conclui dizendo de lutar contra as forças espirituais do mal. Essas forças espirituais do mal
são espíritos demoníacos que agem na vida das pessoas de um modo geral no dia a dia. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que existem 4 formas do diabo influenciar a vida de alguém. A primeira delas é aquilo que nós vimos no domingo passado, a possessão. É quando o diabo possui aquela pessoa e leva ela a agir contrário à vontade de Deus. A segunda forma, e que é muito antiga, é a tentação. É quando Satanás sugestiona, por meio dos seus demônios, como levar o povo de Deus a pecar contra a palavra de Deus. O primeiro a cair na tentação foi Adão e Eva. A terceira forma que Satanás influencia a vida das pessoas, mostrado na Bíblia, principalmente na figura do apóstolo Paulo, é aquilo que nós chamamos de opressão. É quando a atuação do inimigo, ela não possui, mas também não tenta, mas ela fica pressionando de fora, levando a pessoa a sentir literalmente no seu corpo físico questões espirituais. O apóstolo Paulo fala sobre o seu espinho na carne como mensageiro de Satanás. Ele mesmo diz que em várias ocasiões ele quis ir até regiões, mas as forças espirituais do mal o impediu de chegar até lá. Isso é opressão. E a quarta forma que o diabo age na vida das pessoas é por meio da propagação da mentira, que é quando Satanás usa alguém para levar a mentira como se fosse uma verdade. Esse uso de Satanás, essa propagação da mentira, faz inerente ao que ele é, o pai da mentira. Logo aqueles que se associam a isso passam também por mentirosos. E assim nós temos nesse texto, o versículo de número 12, final, contra as forças espirituais do mal. Isso tudo acontece na vida das pessoas diariamente. Diariamente ele está tentando, possuindo, oprimindo e usando a vida das pessoas para pregar a mentira, para falar a mentira. E a verdade é, se você analisar o Novo Testamento da forma mais simples e objetiva possível, você vai ver que o Satanás ele não está agindo lá no Potter Helmans, né? Homens do inferno, não é isso. Pelo menos aqui eu vou comer daqui a pouco, não é. A forma mais objetiva que Satanás age na vida das pessoas, infelizmente, por parte da própria igreja, é quando ele coloca a mentira na boca dos ministros do Evangelho, que passam a ensinar o que não é a vontade de Deus. Essas forças espirituais do mal estão todos os dias atuando contra a vida do povo de Deus. O que tudo isso que eu falei até aqui significa para nós? Nós estamos em guerra. São ciladas, não é uma luta contra carne e sangue, e sim contra esses espíritos que estão agindo por trás de sistemas, pessoas, lugares. E nós precisamos, conforme diz o verso de número 13, o objetivo final dessa batalha é, como diz o texto, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós lutamos para resistir diariamente e ao final permanecer inabalável. Esse é o grande propósito, permanecer inabalável. Que a nossa fé não seja movida pela obra do diabo, mas sim pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas olham para essa luta que de fato existe e começam a criar formas de vencer essa luta que não é a forma ensinada por Deus. Então é muito comum no meio do povo de Deus surgir essas práticas que são contrárias à Bíblia e que nós achamos que de alguma forma poderá vencer Satanás. Só que se nós olharmos para o versículo 11, o versículo 13, o apóstolo Paulo começa da mesma forma, mostrando que a única forma de nós vencermos todas essas ciladas, esses espíritos malignos,
é o que está escrito: revestivos de toda a armadura de Deus. Verso 11. Verso 13, o texto diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. A única forma de resistirmos aos ataques, às investidas de Satanás, aquilo que ele faz por meio dos seus demônios, não é abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar lá na sala para espantar o espírito ruim. A Bíblia aberta, sem ser lida e praticada, não tem essa serventia de espantar o espírito ruim. O que nós podemos fazer diariamente para vencer as estratégias, para vencer as ciladas do diabo, como diz o texto do versículo 11 do verso 13, é nos revestir de toda a armadura de Deus. Alguns acreditam que quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e essa é uma das cartas de prisão, a Epístola aos Efésios, que ele escreve enquanto estava preso, olhando para um soldado que estava algemado ao lado dele, um pretoriano, ele pega o exemplo do fardamento do soldado, da armadura do soldado, e aplica isso à vida do cristão, de modo que faz sentido para aqueles primeiros leitores e tem que fazer sentido para nós, cada peça dessa armadura. No versículo 14, o apóstolo Paulo, ele mostra as primeiras peças dessa armadura. Ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Algumas traduções: cingindo os vossos lombos com a verdade. Andrew, baixa um pouquinho o fundo, por favor. Cingindo os vossos lombos com a verdade. O que é o lombo? A cintura. O soldado, naquela época, vestia uma grande túnica que passava aos joelhos, e para que todas as peças da armadura fossem presas, a primeira coisa que o soldado tinha que colocar era um cinto. Esse cinto servia para prender a parte de baixo e a parte de cima. Para que nós usamos cinto na calça hoje? Homens, mulheres, para as calças não caírem. Esse é o objetivo principal. Quando as calças caem, a pessoa passa vergonha. A primeira peça da armadura é o cinto, porque o cinto impede que o guerreiro, o soldado, aquele que está na batalha, passe vergonha. E o apóstolo Paulo associa o cinto com o que diz o texto, com a verdade. A verdade é a representação do próprio Cristo. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade, a vida. João 17,17: Senhor, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Para isso significa que todos nós diariamente precisamos nos vestir de Cristo para não sermos envergonhados. Vestir-se de Cristo é vestir-se da verdade. A verdade que é o oposto da mentira, que é fruto direto do próprio Satanás. A primeira peça dessa armadura é usar sempre a verdade. O povo de Deus precisa sempre viver a verdade do Evangelho. Uma vez, estava conversando com uma pessoa muito querida, e durante o discipulado dela, o discipulado para batismo, a pessoa que discipulou ela disse: olha, não tem problema, de vez em quando contar uma mentirinha é normal, até necessário. Imagine, a pessoa veio do mundo, passou por um discipulado, e no discipulado ela escuta uma coisa dessa. Contar uma mentirinha às vezes é normal. Não, irmãos, não é normal. A mentira envergonha. A mentira mostra a vergonha da humanidade. É por isso que a cinta da verdade impede que nós sejamos envergonhados. Diariamente, coloque sobre si a cinta da verdade. O texto continua dizendo: e vestindo-vos da couraça da justiça. Agora, na peça da armadura do soldado, vem a couraça, que é hoje o chamado, de forma mais moderna, de colete balístico, aquilo que protege os órgãos vitais do soldado. O texto diz que essa couraça é a justiça. O que é a justiça? É o que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus. A justificação, a aplicação da justiça de Deus sobre nós,
é o que defende todos os nossos órgãos vitais na luta diária. Você não é atacado, massacrado pelo diabo porque você é bom. Você é simplesmente protegido, guardado pelo Senhor das obras de Satanás, porque a justiça de Cristo está sobre nós. E essa justiça é o que nos protege diariamente das investidas do inimigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro nós colocamos o cinto, que é a verdade. Segundo, a couraça, que é a justiça. E no verso 15 o texto diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Agora vem a sandália, que os soldados naquela época tinham que usar, porque normalmente em campos de batalha os inimigos lançavam pedras, materiais pontiagudos, caco de vidro para cortar o pé do soldado. Eles usavam essa sandália para proteção do mundo, do contato com o mundo. Quando o apóstolo Paulo diz que o Evangelho deve estar calçado aos nossos pés, significa que nós não temos um contato direto com esse mundo. O nosso contato com esse mundo é por meio do Evangelho. E louvado seja o nome de Jesus por isso, irmãos. É por isso que normalmente, naturalmente, diariamente nós ficamos de pé, porque nós estamos firmados no Evangelho. E o que nos faz ter contato com esse mundo é por meio do Evangelho. Porque se não fosse isso, os nossos pés estariam todos machucados. Não conseguiríamos ficar de pé. Olhando para o texto, o Evangelho é o que nos guarda do contato diário com esse mundo. Ele continua no verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo, que protegia todo o corpo humano, a qual o soldado se escondia atrás dele, era de madeira, revestido de metal e revestido de couro. Esse revestimento de couro, durante uma batalha, era molhado, encharcado. E quando lançava-se uma seta inflamada, uma flecha inflamada, essa flecha batia no escudo e apagava. Por quê? Porque estava bem inflamado, bem encharcado de água. Olhando para isso, nós temos agora o apóstolo Paulo associando a nossa fé a esse escudo. O que nos protege diariamente quando nós somos atacados? A nossa fé. Qual o maior propósito do inimigo diariamente? Roubar a nossa fé, porque sem a fé nós seríamos presa fácil desse que diariamente nos ataca. Essas peças da armadura vão formando a proteção, e perceba que todas elas estão à nossa disposição por meio da fé em Jesus. Justiça, verdade, Evangelho, fé, tudo isso nós ganhamos quando estendemos as nossas mãos e entregamos nossas vidas para Jesus. E por fim, o apóstolo Paulo diz que nós também devemos tomar o capacete da salvação. Capacete esse que serve para a proteção da cabeça. Este capacete da salvação mostra que o que deve guiar nossos pensamentos, nossa mente, nossa consciência, não é o mundo, mas sim a salvação que Cristo nos deu diariamente, do qual nós podemos desfrutar essa graça bondosa de nosso Senhor Jesus. Com esse capacete, a nossa mente não é perfurada por coisas ruins, coisas podres, mundanas e impuras. E por fim o apóstolo Paulo diz que a única arma de ataque que nós temos em toda a nossa armadura é a espada. Ele chama isso de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única coisa que nós temos diariamente para vencer as obras e atacar o inimigo é a própria palavra do Senhor. Quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 4, Jesus não venceu Satanás porque ele jejuou. Jesus venceu Satanás naquela ocasião porque Jesus estava com a palavra de Deus e disse a todo momento: está escrito, está escrito, está escrito.
Essa é a única forma, irmãos, de nós vencermos e avançarmos sobre as obras das trevas. Assim, nós temos essa segunda parte que nos mostra o que Deus nos dá para essa batalha. Já que ela é uma batalha tão terrível, tão ferrenha, o que Deus nos dá? Deus nos dá tudo isso. Está tudo à nossa disposição por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas agora, pensando já em conclusão, olhando para isso, o que nós temos que fazer com todas essas informações? Quando eu olho para o verso de número 11, o verso de número 13, o apóstolo Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus. Deus nos deu as suas vestes, a sua armadura, e quer que nós nos vistamos dela. Eu tenho um filho de 9 anos, e às vezes a gente compra roupa para ele, e ele insiste em usar sempre as mesmas roupas. Às vezes não, a gente compra roupa para ele, e ele insiste sempre em usar as mesmas roupas. E aí a mãe vai lá e fala: filho, usa essa roupa. Não, mas eu quero usar essa roupa, eu quero usar outra, eu não quero essa. Olhando para isso, nós temos a verdade de que Deus nos dá essa vestimenta para a proteção, e cabe a nós, irmãos, usarmos ela. Não saia, não viva a sua vida sem a roupa que Deus te designou, que são essas armaduras espirituais. Aceite isso, que é para o seu próprio bem e proteção. Ah, mas viver a verdade do Evangelho em todo momento incomoda. A justiça de Deus é uma coisa que eu tenho que esperar muito, mas foi isso que Deus nos deu para vestir, irmãos, e não adianta querer mudar. Nós somos especialistas em querer enfeitar a roupa que Deus nos deu. Olha, Deus me deu a justiça como couraça, mas eu vou colocar um pouquinho da minha justiça aqui para ficar mais enfeitado, colocar um glitter, uma lantejola, para ficar mais bonitinho, para ser a minha justiça e não a justiça de Deus. Isso não protege contra os ataques do inimigo. Nós precisamos usar a roupa que Deus nos deu. Usar a roupa que Deus nos deu. No versículo 18, o apóstolo Paulo mostra uma outra atitude que nós devemos ter diariamente: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. É nosso dever diário orar todo o tempo. Mas pastor, se eu orar todo o tempo, meu patrão vai mandar eu embora. Isso não significa orar todo o tempo, você dobrar o joelho no meio da fábrica e começar a orar. Não é isso. O texto diz: orar todo o tempo no Espírito, no coração, clamar a Jesus a todo momento: Senhor, me guarda, me livra, Senhor, guarda a minha família, Senhor, guarda a minha igreja, Senhor, guarda a minha nação. A todo momento nós precisamos clamar. Se Deus colocasse um cabo, igual desse do Data Show aqui, projetasse tanto de pensamento que nós temos durante o dia, será que Ele encontraria nesses pensamentos de oração? Porque nós precisamos orar todo o tempo, irmãos. O diabo é diabo todo o tempo, e nós precisamos orar em todo o tempo. Nós não podemos deixar que essa brecha na nossa vida seja um espaço para que o inimigo trabalhe. E no final do verso 18 diz: vigiando com toda perseverança. Nós temos que orar, mas nós também temos que vigiar. O que acontece às vezes é que nós temos muita oração, mas pouca vigilância. Vou te dar um exemplo. Onde que Satanás mais trabalha para tirar a comunhão das pessoas? Na igreja, infelizmente. Imagine que você é a pessoa de oração, a pessoa mais crente da nossa igreja, a pessoa que mais ora, glória a Deus, mas tem dificuldade para vigiar. Então, quando você está orando, se você não tem a devida vigilância, você sempre acaba falando coisas que não faz o menor sentido. Ah, irmã, eu não queria falar não, mas acho que o seu cabelo está precisando de um tratamento. Não fala do cabelo de ninguém. Regra número 1 da igreja: não fala do cabelo de ninguém. Essa é a regra número 1.
A regra número 2, nossa irmão, você está precisando de jejuar, você dá uma engordadinha, né? Regra número 2, não fala que ninguém engordou. E aí o Satanás não encontra espaço para trabalhar na vida das pessoas na igreja. Se nós olharmos e aplicarmos esses princípios, diariamente nós estamos guardados e protegidos pelas mãos do Senhor. Só que eu quero encerrar essa mensagem lendo um texto com vocês, que é Romanos capítulo 16, o verso 20. Se o Andrew conseguir projetar aí, eu agradeço, Andrew. Romanos 16, o verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Está todo mundo aqui, gente? Olha de novo. Meu Deus! E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo. Aleluia! Glória a Deus, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. E por mais que você ache que a luta não tem saída, o nosso Deus, como diz o texto, em breve, colocará fim a essa luta. E enquanto ela não acaba, nós recebemos a armadura de Deus para nos proteger contra os ataques de Satanás. O verso 10 de Efésios 6 é muito claro: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem tem poder, quem tem força é o nosso Deus, e é por isso que nós devemos nos fortalecer nele diariamente. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. A Deus.